Mas e o Galo, hein? Vamos começar com esse assunto? Bomba dos salários atrasados explodiu ontem. O Rony chegou a pedir rescisão de contrato, outros jogadores cobrando do clube. A partir de agora, vem, se assenta, se acomoda que a gente vai explicar tudinho. Vamos pra Arena MRV, onde está o Rodrigo Rocha. Rodrigo, eu quero saber, o Rony segue no Galo? A diretoria já acertou? Vai acertar os salários? Boa tarde pra você, meu amigo, me explica. A princípio segue sim, Maurício. Como você disse, o Rony acionou o clube na Justiça do Trabalho ontem, pedindo a rescisão unilateral do contrato, alegando atraso nos pagamentos de luvas, FGTS e nos direitos de imagem. Ele chegou a se despedir dos jogadores, segundo a nossa apuração, o que o Atlético nega que aconteceu. No final da noite, o clube se reuniu com o jogador, o Cuca participou da conversa, o Vitor Baggi também, o diretor de futebol, e conseguiram fazer com que o jogador mudasse de ideia e retirasse essa ação judicial. Na conversa com ele, um fator importante foi a promessa de que hoje tudo vai ser pago, tudo vai ser acertado com os jogadores. Inclusive, tem um treino aqui na Arena às 3h30 da tarde. Antes do treino, a direção do futebol, a direção da SAF do Atlético vai se reunir com os jogadores justamente para tratar desses atrasos. O Paulo Brax, coordenador de futebol, confirmou atrasos nos direitos de imagem e também em algumas luvas, Maurício. Rodrigo, aguenta a mão pra gente continuar o nosso papo. Mas antes eu queria seguir para a gente entender um pouco da linha do tempo, essa sequência de notícias sobre os atrasos. Vamos ver? A gente vai começar esse ano, no dia 10 de abril, quando surgiu a notícia dos atrasos de salários. No mesmo dia, o Atlético informou que estava acertando os atrasados. Só que o cenário foi piorando nos meses seguintes. A gente pula para o dia 30 de maio. Novamente pintou uma notícia sobre o atraso de pagamento. Agora, no mês seguinte, no dia 28 de junho, o Atlético estava com o pagamento de férias atrasados. Lembrando que o Galo deu 17 diazinhos aí de férias para os jogadores durante a Copa do Mundo de Clubes. Agora a gente segue para o dia 8 de julho, novo atraso de salários e direito de imagens. Só para você entender, o clube divide a maneira como pagam os jogadores. Parte é registrado na carteira de trabalho, CLT, como os meros mortais, eu e você, e outra quantia é paga em contrato de exploração de direito de imagem dos atletas. Agora a gente vai para o dia 15 de julho, famoso semana passada. O Atlético divulgou que teria acertado tudo que estava atrasado antes da viagem para enfrentar o Bucaramanga na Colômbia. Só que o Atlético ainda tem dívidas com os jogadores. Por isso, vamos chamar o Rodrigo de volta para bater o papo, porque além da questão do Rony, que pediu a rescisão contratual, outros jogadores também notificaram o Atlético cobrando esses salários atrasados. Rodrigo, explica agora essa história pra gente. Isso, Maurício, são notificações que a gente chama de extrajudiciais, porque não são ação na justiça, são queixas formais enviadas ao clube de quem espera uma resposta, uma posição concreta. Pela nossa apuração, Guilherme Arana, Igor Gomes e Gustavo Scarpa são 3 desses jogadores que fizeram essa notificação extrajudicial pedindo essa resposta do Atlético. Isso gerou, inclusive, uma divisão no elenco entre jogadores como eles, que chegaram até o Scarpa postar nas redes sociais dizendo que estão no direito, que podem fazer essa cobrança ao clube, e um grupo de jogadores que acha que o momento é de esperar, de ter cautela e de ver o que a diretoria vai fazer. É o caso do Lianco, por exemplo, que também registrou isso nas redes sociais. O Gabriel Menino também fez uma postagem dizendo que não vai notificar o clube por agora. Uma divisão no elenco às vésperas de uma partida importante pela Copa Sul-Americana. Como eu falei, daqui a pouquinho tem essa reunião aqui com a direção do futebol e às 3 horas da tarde uma manifestação de um grupo de torcedores marcada por aqui também. Maurício. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Só pra gente arredondar esse assunto, ontem o Rubens Menin, que é o principal acionista da SAF do Atlético, fez um post nas redes sociais. Te mostrar, queria destacar 2 trechos. Primeiro ele fala, abre aspas, a torcida do Galo pode ter certeza de uma coisa, os desafios existem e estamos enfrentando cada um deles com seriedade e diálogo. Depois ele disse, o Atlético tem responsabilidades e as cumpre, tem compromisso e os cumpre. E tem um projeto de longo prazo sendo construído com trabalho duro, transparência e espírito coletivo, fecha aspas. Qualquer novidade, qualquer coisa que acontecer, a gente traz aqui no Globo Esporte. Buscou uma conversa para resolver o problema. E eu acho que aí foi uma grande lição para quem está lá na diretoria do Atlético, de que nem sempre a coisa vai sair do jeito que a diretoria acha, né? Ah, não, nós vamos resolver no nosso tempo. Não. O jogador, ele tem o direito dele, ele foi buscar o direito dele. E aí a coisa explodiu. Ficou uma imagem arranhada do Atlético para todo mundo.
Isso caiu como uma bomba pro torcedor. E aí, de repente, do nada, né, o Rubens Menin vem a público e fala que o Atlético tem que honrar seus compromissos. Vai honrar, que o Atlético faz tudo direito. Fez um texto muito bacana, mas com todo respeito ao Rubens Menin, né? O Atlético honra a palavra, mas ele não honra na data certa, né? Ele honra, mas não está sendo na data certa. Porque foi em atraso, por isso que gerou estudo. Se o Atlético estivesse pagando em dia, o Rony não teria feito o que ele fez. E até acho, sabe, HG, que o Rony ele não notificou antes, porque ele viu que os amigos, os colegas que estavam notificando não tá dando nada, ele já quis queimar a etapa, né? Eu não vou notificar o Atlético, não, porque o Arana notificou, o Igor Gomes notificou, o Scarpa notificou, ninguém estava resolvendo, então eu já vou direto ao ponto. E aí hoje, uma pessoa do Atlético me ligou, nós ficamos 20 minutos no telefone, e ela me disse uma coisa: há males que vêm para o bem. Eu acho que tudo isso que aconteceu pode virar uma chave e as coisas podem vir a surtir efeito dentro do Atlético, inclusive a partir de amanhã, né, no jogo de amanhã. Eu espero muito que isso aconteça dentro do campo. Ô Breno, mas você não vê por um outro lado, não? Muito me preocupa uma queda de rendimento dentro do campo. Eu acho que esse tipo de ação, esse tipo de movimento, ele me preocupa. Cara, eu vou falar um negócio aqui que muito torcedor atleticano vai ficar muito contrariado comigo. Mas isso é cartilha negativa do rebaixamento. Eu muito me preocupo com o Atlético e tendo um desempenho muito ruim dentro de campo no Campeonato Brasileiro, se não acontecer uma medida emergencial dentro do clube para virar essa chave. Que tipo de medida emergencial que você fala? Pagar botar tudo em dia? Não, mas assim... Mas a informação que eu tenho que vão pagar hoje. HG, hoje a gente trabalha com um atraso. Não é isso? A gente trabalha com um atraso de imagem do Atlético. E luvas também. E férias que vem dia 31. Então, beleza. Então, olha só. Tem 3 pontos negativos nessa história. O que é a questão? A pergunta já foi feita, né? Por que o Atlético, logo quando acertou os salários, não acertou tudo o que devia? Porque aí nada disso teria acontecido. Agora, existiu a quebra da confiança, Breno. Eu acho que a confiança dos jogadores com os gestores, ela está quebrada. E ela está arranhada e manchada. Quando aconteceu todos esses movimentos de notificações extrajudiciais, eu acho que ficou com um clima bem bélico na cidade do Galo. Agora, precisa de uma ação emergencial dos seus proprietários para pegar e não deixar isso chegar ainda mais, tá, Breno? Ainda mais dentro das 4 linhas. Porque quando esse tipo de coisa acontece, a gente já viu várias vezes desenhados no nosso futebol brasileiro que um time dentro de campo não rende e o caminho é o rebaixamento. O HG, hoje, essa pessoa que me ligou, ela estava me falando sobre essa reunião e entra num ponto que me preocupa muito. Porque a gente sempre falou aqui, você falou sobre a questão de cobrança e tudo, e será que estão cobrando com a questão de salário atrasado? Você está cobrando, Sabe o que ele me falou? Ele falou o seguinte: olha, hoje vai ser comunicado aos jogadores que está tudo em dia, que não vai ter nenhum atraso. E detalhe, nós vamos cobrar dos jogadores hoje, né, que assim como nós nos empenhamos para poder ao máximo ter tudo em dia, nós vamos cobrar para que eles também se entreguem ao máximo. Eles têm que estar pra gente na mesma maneira. Quem te disse isso... Parece que então, que como não estava em dia, não estava havendo uma cobrança. Ou não estava havendo uma entrega dos jogadores. Não, aí isso é uma entrega, parece que ele deixou claro para mim... E não pode ser de todos os jogadores, né? Que eles entendiam que não estava havendo isso, porque isso vai haver essa cobrança hoje. Então nessa conversa hoje não vai ser só uma comunicação, olha gente, está tudo em dia. Também vai haver uma cobrança. Nós queremos agora, também, tudo em dia, uma entrega. Isso não faz o menor sentido. Clima tenso nos bastidores do Atlético. A contratação do atacante Biel deixou parte do elenco incomodada. O motivo? A diretoria havia garantido que só traria reforços após quitar os salários e pendências financeiras com os jogadores. Promessa que, segundo eles, não foi cumprida. As cobranças internas também dividiram o grupo. Alguns atletas acham que é justo exigir os pagamentos atrasados. Já outros preferem esperar, acreditando que o clube tem honrado os compromissos recentes e que é hora de dar um voto de confiança. Mesmo assim, o incômodo com os atrasos é real.
Há um sentimento entre os jogadores de que a diretoria só reage quando é pressionada. E essa pressão veio pesada nos últimos dias. Nomes de peso como Rony, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Igor Gomes cobraram o clube por pendências salariais, incluindo bichos, luvas e comissões. Rony, inclusive, chegou a acionar a justiça pedindo a rescisão contratual, mas acabou voltando atrás após conversas com membros da comissão técnica e da diretoria. O técnico Cuca, o CSO Paulo Brax e o diretor Victor se reuniram com o atacante e conseguiram selar um acordo. O clube tem uma dívida de aproximadamente R$2 milhões com Rony, envolvendo luvas e direitos de imagem, além de valores relacionados a comissões ainda não pagas. Em meio a toda essa turbulência, o Atlético começou a pagar os salários atrasados nesta quarta-feira e convocou uma reunião com o elenco para tentar acalmar os ânimos. Ontem, um dos donos da SAF do clube também se pronunciou. O dia trouxe informações desencontradas, reações acaloradas e muita especulação. Mas, como sempre, a verdade e o bom senso devem prevalecer. O Atlético tem responsabilidades e as honra. Tem compromissos e os cumpre. E tem um projeto de longo prazo sendo construído com trabalho duro, transparência e espírito coletivo. A mensagem que fica é clara. Confiança se constrói com diálogo e transparência. E a torcida do Galo pode ter certeza. Os desafios são grandes, mas estão sendo encarados com seriedade. Diante de tudo que está acontecendo, dá para confiar nos 4 R's? Gostaria de saber a opinião de vocês. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o like para ajudar o canal.